Meus queridos, agora ficou mais alto. Bom dia, a paz do Senhor. Então, pastor Carlos Emídio me apresentou, meu nome é Bruno, minha esposa Marcela está ali. Temos dois filhos, Asaf e Abraão, um de 13 e o outro de 6 aninhos. O pastor Emerson já conhecia o Asaf e ele falou comigo antes: o Abraão acho que eu não conheço, ele é como? Eu falei: digamos que o Asaf, quando nasceu, passou na banquinha do juízo e pegou tudo para ele. Quando o Abraão nasceu, não tinha nada lá, e aí ele, pronto. Mas ontem a gente esteve junto, né? E ele ficou tão quietinho que o meu filho me envergonhou. Eu queria que ele fizesse umas bagunças, ele não fez. Eu fiquei de enrolado, né? Mas ele vai às forras hoje, não tem problema não. Mas os dois são uma bênção, muito obediente. Quero contar um pouco da minha história, da minha curta história. Sou um rapaz de 28 anos, não cola. Tenho 41 agora e converti no ano de 2001 na Igreja Betânia de Vila Velha. Um ano e meio depois de algumas coisas que eu estava orando, de algumas coisas que o Senhor me direcionou, fui para o seminário. E eu gostaria de contar um pouco de como surgiu esse alvo de ir para o Japão no meu coração, mas eu quero ler um texto e eu quero falar sobre missões essa manhã, e vou usar o que Deus fez comigo, não como exemplo, né, não como doutrina, mas as coisas que eu vim observando e vim experimentando com Deus na prática, baseado naquilo que Jesus disse que aconteceria. Amém? E eu gostaria que você pensasse sobre o seu ministério também nessa manhã, porque uma das coisas que eu gostaria de enfatizar é que missões não é algo unicamente transcultural. E eu acredito que essa não é uma igreja que deixa de falar de missões. Eu conheço a mensagem da Igreja Betânia porque sou membro da Igreja Betânia de Vila Velha e porque conheço a mensagem de vários pastores. Então eu acredito que essa igreja, a nossa igreja, ela fala muito sobre missões. Então vim aqui eu mais uma vez falar sobre missões, porque apesar de falar muito sobre missões, pessoas resistem muito em abraçar um contexto missionário para tomar para si. Fala assim: esse é o meu ministério, eu vou fazer isso para Deus, eu vou pegar isso como responsabilidade minha, e isso é missões. E se não for, aí tem que conversar com o pastor Casemiro, eu não sei. Com licença. Não pode ter cristão alheio ao assunto de missões. Então vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos, no capítulo 1. Atos capítulo 1, gostaria de ler do verso 6 até o 9. Atos capítulo 1, do 6 ao 9. A palavra do Senhor diz assim, verso 6 até o 9. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Eu gostaria de orar mais uma vez com vocês, se você puder fechar os seus olhos. Muito obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, pela ação do Senhor em nossos corações. Obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de encontrar com o Senhor todo dia. Como é o Teu plano, Deus, ter um livre acesso ao nosso coração e nós termos livre acesso ao Teu. Muito obrigado, Deus, peço que o Senhor use a Tua palavra, Deus, para ministrar a Tua vontade em nossos corações. Que a palavra, a vontade, métodos e estratégias do homem, Deus, caiam por terra e sejam submetidos à vontade do Senhor. Que a Tua palavra diz que o homem pode fazer planos, mas a vontade do Senhor, a palavra final sai da Tua boca.
Nós pedimos assim, Deus, que seja um momento onde o Senhor vai usar como oportunidade para edificar nossos corações, para nos consolar, para nos exortar, Deus, para transformar nossas vidas nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Então, caí eu no seminário, como alguns aqui já estiveram, como alguns aqui acredito que estejam orando. Não fica resistindo muito não, né? Conheci o pastor Emerson dessa forma, conheci o pastor Carlos Emídio através de outros pastores da Igreja Betânia, e quero deixar bem claro que para mim é uma honra, uma alegria muito grande estar aqui. Já estive aqui em Coronel Fabriciano outras vezes, mas nunca estive aqui na igreja. Hoje eu posso conhecer melhor. Então, para mim, né, Emerson, obrigado pelo convite. Para mim é uma satisfação, uma honra, uma alegria. O pastor Carlos Emídio falou assim: meu salário é alto, eu pagaria pela oportunidade, né? Isso aí não tem preço. Estive então no seminário, e uma das primeiras coisas que eu aprendi no seminário foi, numa aula de missiologia, o professor dizia assim: você ora por algum país, né? Você ora por alguma nação, por algum povo que não é parecido com o seu? Faz bem a gente orar. E ele falava em cima desse texto, porque nós, com os nossos olhos, e assim que a gente converte, é natural que a gente veja o reino de Deus muito mais com nossos olhos do que com os olhos do Senhor. E a maturidade cristã, a visão missionária, a visão do reino de Deus, a visão da eternidade, ela vai melhorando, ela vai ficando mais clareada com o passar dos anos, com o passar do tempo. Mas não somente o tempo cronológico. A maturidade, até mesmo em nós, ela se dá quando nós abraçamos responsabilidade. Então, qual a diferença de um menino de 13 anos para um homem de 40? Não é só o tempo que passou e o que ele comeu para desenvolver o seu corpo, é porque ele abraçou responsabilidades. Tanto é que no ramo da psicologia, tem pessoas que são tratadas nesse quesito porque elas têm 40 anos, mas elas têm responsabilidade de 13, de 15, porque elas não assumiram mais nada, fugiram das responsabilidades de um homem ou de uma mulher que cresce. E como a Bíblia diz em Hebreus capítulo 5, atendendo ao tempo decorrido, eu já era para estar mais maduro. Então é esquisito se eu com 41 tiver atitudes do meu filho de 13, né? Tem atitudes do meu filho de 13 que eu não ligo, porque são comuns e normais a uma criança de 13 anos. Mas se ele agir como o irmão que tem 6, eu não vou aceitar. Tem alguma coisa errada, porque de 6 para 13 tem outra maturidade, tem outro abraçar de responsabilidades. Tem coisas que um faz e o outro não pode fazer mais. E tem coisas que eu não posso fazer mais, mas que para o meu filho está normal. Eu quero dizer com isso que maturidade cristã, ela acontece quando eu abraço responsabilidades atendendo a esse tempo decorrido. Que tempo é esse? O tempo que eu abracei o Senhor Jesus. O tempo que eu me coloquei debaixo do senhorio de Cristo. O tempo e ele é pessoal, ele é individual, ele não tem uma medida. 2 anos de cristão para uma pessoa não é igual 2 anos de cristão para outra. Mas por que não é? Entre outras coisas não é, porque existem resistências. Existem coisas que eu não vou abraçar responsabilidade. E assim como eu, como homem normal, você como homem e mulher normais, cronologicamente o tempo vai passar e você vai ficar mais maduro, é porque você abraçou responsabilidades para si. Quais são as responsabilidades cristãs que eu abraço para mim? Eu tenho que perdoar, então quando alguém me ofende eu vou lá e perdoo. Mas tem gente que aprende que deve perdoar, mas quando é ofendido não perdoa. E fica ali travado naquela matéria, igual a gente não passa de ano na escola. Então, nós somos ensinados que devemos perdoar. Chega a nossa hora de perdoar, não perdoa, vai ficar travado ali, não tem como evoluir. Então somos como meninos, ficamos como meninos muito tempo, porque a gente aprende coisas e quando chega a nossa hora de pôr em prática nós não colocamos, porque ainda temos reservas com o Senhor. Quando a gente abraça essas responsabilidades de fazer aquilo que o nosso Senhor quer, nós podemos avançar nessa clareza de reino de Deus, no uso do nosso dinheiro, no uso do nosso tempo, no uso das nossas influências, no uso dos nossos planos para o futuro. O reino de Deus ele vai ficando mais claro e eu vou entendendo um pouco melhor o que Deus quer de mim. E eu estou nessa busca aí também, igual você está. Mas eu sei
que eu vou entender melhor sobre como funciona a mente de Deus quando eu não tenho reservas para o Senhor. É para eu fazer uma coisa, eu vou lá e faço. Ah, mas é difícil. É difícil porque eu estou agarrando com força, porque quando eu solto é fácil. Não é verdade? Quando eu solto é fácil. Vou dizer um negócio para você que é fácil para você, ó. Vamos supor que você comprou um carro novo, do carro que você queria comprar. Dificilmente você vai dizer assim: ah, toma aí, usa esse carro de qualquer jeito. Ah, toma emprestado aí, se não devolver está tudo bem, porque ele é precioso para mim. Então às vezes eu tenho uma coisa nova e Deus pede para mim aquela coisa que eu tenho como nova, como muito preciosa, e quando é para abrir mão um pouco daquilo, eu tenho reservas, eu não tenho, eu não vou soltar assim de uma hora para outra, porque eu ainda estou muito apegado. Mas sabe por que está muito apegado? Porque só tem um. Se você tivesse 1000 carros, ia até te atrapalhar. Quer emprestado? Toma. Precisa devolver? Precisa não. Isso é porque eu sou bondoso, porque eu sou amoroso, porque eu sou desapegado, porque eu tenho uma grande visão do reino de Deus? Não, é porque aquele um agora, ele faz parte de um grupo de 1000, e para mim é mais um. Eu não sou um cara altamente desapegado, é porque eu tenho muito. Quando que às vezes a gente se apega ao Senhor? Quando aquilo ali ainda é algo que eu comando, que eu só tenho um futuro, eu só tenho uma esposa, eu só tenho uma oportunidade de fazer isso ou aquilo, eu só tenho um domingo nessa semana, então é hoje, e o Senhor vai me pedindo as coisas, Ele vai me direcionando para a sua vontade. E quando eu entendo que Deus quer algo, eu abro mão daquilo que é precioso para mim, e depois que eu abro mão, fica fácil. Tem coisas que eu abri mão há 10 anos, mesmo já sendo crente. Tem coisas que eu abri mão no dia que eu converti. Tem coisas que eu abri mão talvez 2 semanas atrás. Deve ter alguma coisa que eu abri mão 2 semanas atrás. Mas quanto mais passa o tempo que eu me resolvo, que eu abraço a minha responsabilidade e que eu faço aquilo que o Senhor quer, vai passar o tempo e eu não sei mais se aquilo é difícil ou não, porque eu faço já naturalmente. Muitas coisas podem ser difíceis hoje para você, pensa sobre isso. Ainda não abriu mão, ainda não deixou Deus comandar. Deixa Deus comandar que vai dar certo. Eu abri mão do meu futuro no dia que eu entendi que Deus estava olhando para ele. Mesmo no seminário, aprendendo sobre coisas de missiologia, o professor de missões então falou: seria interessante que você orasse por um país. E eu já tinha alguma afinidade com o Japão, por ter praticado artes marciais, foi o primeiro país que me veio na cabeça. E quando a gente pensa sobre confins da terra, e você pega o globo, lá onde a gente está aqui no Brasil, você vira ao contrário, vai dar lá no Japão, mais ou menos. Eu falei assim, deve ser isso que a Bíblia quer dizer, confins da terra é o mais longe que tem. Mas não era isso, foi coincidência que foi o Japão. Comecei a orar: Senhor, leva missionários para o Japão, para que eles conheçam a Tua Palavra. Já conhecia um pouco da cultura e da religião japonesa, então já fazia umas orações um pouco mais específicas. E aí orei acho que uns 2 ou 3 meses dessa forma, quando no meu devocional, não lembro quando foi, mas ainda foi ali até a metade do ano de 2003, o Senhor no meu devocional, Ele falou comigo, sem voz, mas falou ao meu coração: mas você está aí orando para missionários, por que você não vai? Aí a gente tem sempre aquela ilustração: mas eu, Senhor, até parece que a gente fala isso, mas eu, Senhor, é porque para ficar romântico, para ficar, contar uma história, a gente fala assim, mas de um jeito ou de outro a gente se pergunta: tem certeza? É isso mesmo que eu estou ouvindo? E aí passei a orar para que o Senhor confirmasse no meu coração que não era alguma coisa da minha cabeça, e não foi, realmente o tempo passou e eu tenho essa convicção até hoje, e entreguei o meu futuro, entreguei aquilo que eu faria ou aquilo que eu não faria. Mas sabe de uma coisa? Se eu discutisse com Deus, ao invés de pedir para Ele só assim: Senhor, mas que não seja algo meu, que seja algo do Senhor. Então não foi um questionamento de Deus, não foi uma questão de que eu não quero ou eu não estou aberto para isso. Eu queria ter certeza, assim como Gideão, ele não era a pessoa ideal. Quando você lê o livro de Juízes, ele fala assim: a minha tribo é a menor e eu sou o menor da casa de meu pai. Você tem certeza, o anjo falando com ele, que eu que vou libertar Israel? Porque na fila do pão ele não era o primeiro, ele era o último. Ele não fazia parte naturalmente, o homem que se levantaria para defender o seu povo contra os invasores não era Gideão. E eu acredito que ele, nesse temor, ele fez prova com Deus. Você lê lá
no livro de Juízes, mas ele não estava tentando a Deus, ele não estava se esquivando da responsabilidade, mas era um negócio tão grande, e ele precisaria de uma autoridade que ele não tinha, e era muito diferente do que ele sempre havia visto. Então ele pergunta para Deus, para ele ter certeza que é Deus que está mandando. E nesse contexto eu fiz, é Deus que está mandando. Comecei a orar então. Aprendi que então os que estavam reunidos, como está aqui no versículo 6, lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restauras o rei de Israel? Eu entendi que missões a gente quer dominar os tempos. Eu entendi que missões e ministério, ou coisas na minha vida que eu quero que mudem, a gente quer saber quando. E o quando, na grande maioria das vezes, Deus não vai compartilhar comigo, porque o quando é dele. Jesus uma vez, acho que ali no capítulo 13 de João, no começo ali, Jesus ele começa a lavar os pés dos discípulos. E quando chega nos pés de Pedro, ele se mostra na Bíblia muito espontâneo, com todo respeito a Pedro, alguns diriam afobado, mas eu diria espontâneo. Ele fala assim: Jesus jamais vai lavar meu pé, não sou digno, porque humanamente falando não faz sentido o Senhor dos Senhores lavar o meu pé. Mas como a gente sabe que a lógica do Senhor Jesus ela é diferente, Aquele que quer ganhar a sua vida, ele tem que perder. Aquele que quer encontrar a sua vida aquele que quer ter a vida tem que morrer. Aquele que quer encontrar a sua vida tem que se perder em Deus, Então é melhor dar do que receber, não faz o menor sentido isso. Então Jesus mais uma vez mostrando que não faz o menor sentido, mas não tendo condições de explicar para Pedro. E isso acontece comigo, com você. Nós queremos entender as coisas de Deus e a gente bate o pé como se isso fosse algo louvável, mas bater o pé com Deus não pode. Jesus estava ali lavando os pés dos discípulos. Pode ser que todos os discípulos estavam achando estranho, pode ser que todos os discípulos queriam falar o que Pedro falou, mas foi Pedro que falou. E Pedro falou assim: eu não sou digno do Senhor lavar os meus pés, não vou deixar, como se isso fosse algo extremamente espiritual. E Jesus lasca uma na cabeça dele. É o seguinte: Pedro, ou você deixa, ou você não tem parte comigo. O que significa isso? Ou você faz o que eu estou falando, ou você tem que sair deste grupo dos que se dizem meus servos. Porque Pedro não tinha naquela hora capacidade de compreender o que Jesus estava fazendo. E é muito natural que eu queira entender para fazer. É muito natural que eu queira compreender, é muito natural que eu queira saber certinho. Então imagina, eu tinha 23 anos, mas eu sabia que aquilo ia comprometer o resto da minha vida. Se eu naquele momento começo a querer entender de Deus exatamente o que ia acontecer, os quandos, os porquês, os ondes e todos os detalhes, eu ia levar uma dessa na cabeça. Bruno, você faz, ou você caça outro senhor, porque comigo você não vai ter mais parte. Quando a gente abandona essa necessidade que nós mesmos criamos, de querer saber tudo antes de dar o primeiro passo, nós também amadurecemos mais rápido, porque Jesus não vai ter como nos explicar tudo, porque nós nem conseguiríamos entender. Tem coisas que eu até hoje não entendo sobre o que Jesus quer fazer para mim no Japão, mas eu fui compreendendo muito melhor com o passar do tempo. Se eu sei lá em 2003 que 2019 eu não estaria plenamente estabelecido no Japão, talvez eu ficaria desmotivado. Mas com o tempo eu aprendi que muitos homens de Deus esperaram muito mais do que eu para coisas muito mais básicas para as suas vidas. Abraão esperou muito mais do que eu para ter um filho, Isaac. Muito mais do que eu. Outras pessoas esperaram muito mais. José ficou preso por coisas que ele não fez e esperou muito mais do que eu, só para sair da cadeia. Não foi para fazer coisas para Deus e ser missionário, só para sair da cadeia. E eu acredito que pela intensidade do sofrimento de Jó, não foram anos que ele passou, mas foi tão intenso que eu acho que a intensidade do sofrimento que ele passou foi como se fossem décadas, porque o negócio ali foi feio.
E se eu quero entender os porquês, eu vou amaldiçoar o Senhor. A Bíblia diz que Jó não amaldiçoou o Senhor. A Bíblia diz que Jó não pecou com seus lábios. Jó, ele tinha um entendimento: Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Ele entendia o que estava acontecendo? Não entendia nada. Jó sabia: eu não tenho pecado e Deus não tem nada com isso. É o que ele entendia. E muitas vezes nós, na nossa caminhada com o Senhor, nós temos que entender que Deus vai fazer o que Ele quiser. Porque um dia eu levantei a mão e falei o quê? Eu não devia ter falado, mas eu falei: Senhor, faz de mim o que o Senhor... O que você falou? Foi isso também? Em outras palavras, faz de mim o que o Senhor... não quer falar não, né? Faz de mim o que o Senhor quiser. Não foi? E se você não falou, fala, porque Ele está esperando. E aí, quando Ele quer fazer de mim o que Ele quiser, não, mas só se o Senhor me explicar tudo primeiro. Ele não vai explicar tudo primeiro, porque eu não tenho maturidade para entender agora, nem tudo. Tem coisas que eu recebi de Deus sem pedir. Tem orações que eu fiz para Deus, orei e fez na hora. Tem orações que levam muitos anos. Senhor, por quê? Por quê? Por quê? É como Pedro, e é como os discípulos aqui. É natural que a gente queira saber os tempos. E aí Jesus, porque aqui eles perguntaram: quando que o Senhor vai restaurar Israel? Porque as profecias estavam se cumprindo, e eles queriam: quando vai ser? Quando vai ser? Aí Jesus falou assim: não vos compete conhecer tempos ou épocas. Então esquece esse negócio de saber o futuro, saber meus planos por completo, entendeu? Ele falou mais ou menos o que ele falou para Pedro e o que ele fala para mim e para você. Olha, eu quero que você se entregue para tal coisa, eu quero que você abrace tal ministério na igreja. Eu quero que você chegue para o pastor e fale assim: estou disponível para aquele negócio que o senhor falou que está precisando de gente. Estou aqui, eis-me aqui. Mas faz isso porque você buscou a Deus e Deus falou com você, e você se dispõe e você faz. Mas o que vai ser de mim? E agora mais meus domingos eu não vou ter mais tempo tal. Mas agora arrumaram uma programação para mim terça-noite. Aí você quer entender tudo? Cai na mão de Deus, deixa Ele te mostrar o que vai acontecer. Cai na mão do Senhor e deixa Ele te mostrar até onde Ele vai te levar. Mas se ficar tendo reservas, se estiver nessa história toda, acho que Pedro, se ele fosse eterno, se ele não morresse, ele estava sentado até hoje no mesmo lugar, sem Jesus lavar o pé dele, e talvez nem nada sobre ele estaria escrito. Mas foi porque ele esqueceu, quando colocou na balança, e a gente tem que lembrar disso, toda vez que eu fico empacado, porque eu tenho dúvidas sobre por que Deus faz tais coisas na minha vida, porque uma coisa é entender o que Deus quer que eu faça. Deus quer que eu saia daqui e eu venho para cá. Deus quer que eu pegue o meu dinheiro e use em tal lugar. Deus quer que eu pegue o meu tempo e faça tal coisa com o meu tempo. Isso é o que Deus quer que eu faça, e isso Deus vai falar comigo, com você. Mas por quê? Por que Deus quer que pegue o meu dinheiro daqui para cá? Gente, porque não é problema meu, não é problema seu. Às vezes Deus vai falar, às vezes Deus não vai falar. Tem coisa que eu vou descobrir só no céu, e se eu quero chegar no céu, é bom que eu não discuta com o Senhor. Ele é o dono dos planos, Ele é o dono das estratégias, cabe a Ele o sucesso do negócio. E às vezes os meus porquês é porque eu sou inseguro, porque realmente não aprendi. Já fez aquele teste de confiança que você fecha o olho assim, se joga e tem alguém atrás de você para te pegar? Você já fez isso? Mas pega alguém que aguenta o seu peso para você fazer, viu? Não. Essa é uma brincadeira, porque realmente é difícil a gente confiar. Pega alguém do seu tamanho e bota ele atrás de você. Você confia em mim? Confio. Então tá bom, então você fecha o olho, abre os braços e cai. Se você confia mesmo, você vai cair. Se você não confia, não tem nada que vai fazer você fechar o seu olho e tombar para trás, porque tem que confiar que não vai cair no chão. Tem que confiar. Mas como que você vai me pegar? Deixa comigo. Mas por que você quer que eu faça isso? Deixa comigo. E a vida com Deus é assim. Fica lá em tal lugar. Como é que é o seu nome, querido? Qual? Daniel. Quem senta mais perto do pastor sempre fica de ilustração, né? Daniel, o Senhor mandou você ficar aí nessa cadeira, e você entende do Senhor que é para ficar aí até amanhã. Só que aí você vai ver que as pessoas estão indo embora daqui a pouco, e você vai começar a pensar o quê?
Besteira. Será que eu ouvi direito? Porque todo mundo foi embora e eu estou aqui. Quem vai trazer meu almoço? Será que eu ouvi o Senhor mesmo? E tal, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. E é muito provável. Oi? Por que eu vou ficar aqui? Não tem função nenhuma de ficar aqui. Por quê? E por querer racionalizar as coisas loucas que aos meus olhos são, muitas vezes, os pedidos do Senhor, vai pegar daqui para de tarde, você vai sair e vai embora. Porque você vai racionalizar o que você tinha, é lógico. Se eu não tenho certeza que é de Deus, eu não faço. Mas tem hora que eu sei, é de Deus, eu vou lá e vou fazer. Mas aí as circunstâncias vão chegando. E o Senhor, Ele mandou fazer uma coisa, ó, não vos compete conhecer tempos ou épocas, que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Com o Senhor, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Não tem conversa. Não tem essa de, Senhor, será que o Senhor falou comigo? Será que o Senhor falou direito? Se você já sabe que é Ele, as dúvidas que vêm depois, elas são coisas da nossa tentativa de racionalizar. Se eu tenho um Senhor humano, se eu tenho um homem que pode errar, que pode não ver tudo, é natural que eu pergunte. Por exemplo, tem uma pilha de 1000 tijolos aqui, e eu trabalho para esse cara que é o dono dos tijolos. Bruno, você vai tirar os tijolos daqui e vai colocar os tijolos ali. Eu não vou perguntar muito, é meu trabalho. Aí, quando eu acabei de botar o último passo, o cara de novo, Bruno, põe de volta, por favor. Eu já vou ir, mas tudo bem, bota de volta. Suado, chega no fim do expediente, você vê o que você fez, rapaz, fiz nada. Eu cheguei aqui hoje, esse tijolo estava aqui, estou indo embora com esse tijolo aqui. Mas tudo bem, vai embora. No outro dia, a primeira coisa que o meu patrão me pede é o quê? Tem aqui esse tijolo, Bruno? Bota ali naquele lugar, faz favor. Rapaz, está de zoeira comigo, isso é um teste, bota. Ele passa de novo, assim, não é possível que ele vai falar para eu botar de volta onde estava. Aí vem chegando e fala assim, Bruno, faz favor, põe lá de volta. Vai chegar uma hora, se já não foi desde a primeira, que eu vou falar assim, mas você está me fazendo de besta? Mas o que está acontecendo? Por que você está fazendo isso? Que coisa inútil, me sinto inútil, não sei o quê, não vejo lá. Mas com 2 ou 3 palavras, se ele te falar por que ele pediu, ele te envergonha. Porque tem tanto motivo para ele te pedir isso, mas não te explicar o motivo. Pode ser porque vai passar um caminhão aqui agora, então não pode. Porque ele nem sabia, fiquei sabendo agora. O que eu tenho que fazer? Tirar os tijolos dali. E por outros motivos, esse tijolo não pode ficar aqui, porque aqui chove à noite, aqui está coberto, então põe de volta. Então, quer dizer, porque a gente não sabe por que Deus manda a gente fazer as coisas, a gente tem pensamentos que são ridículos. E porque a gente questiona o Senhor, questiona a sua sabedoria, a gente passa de vergonha, e tem coisa que a gente preferia não passar. Vou te dar um exemplo. Pessoas fazem coisas perto de nós e nós temos pensamentos sobre suas motivações. Fulano de tal pediu um negócio, falou que não, depois começou a rir, e a gente pega aquilo e começa a pensar coisas. Por isso Paulo fala, tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Porque se isso não ocupar o nosso pensamento, a gente fica pensando besteira. Aí a gente pensa, comenta, fala. Tem igreja que faz isso, aqui eu tenho certeza que não. Mas comenta sobre a vida do outro, fala sobre o que achou, não sei o que, e um dia vem o irmão e dá um testemunho. Olha, gente, dando um testemunho que foi uma bênção, no dia tal, eu saí do culto aqui, rapidinho eu fui na casa do irmão que estava precisando de oração, e a gente intercedeu, aí é esse aqui que converteu hoje, glória a Deus. Aí você faz as contas, por isso que ele não pôde me ajudar naquele dia, porque ele saiu da igreja e foi na casa desse irmão, aí você fica com vergonha, porque se quis entender o que passa na mente de outra pessoa. Se isso acontece comigo, com você, você imagina a besteira que é eu entender o que passa na mente de Deus. E você acha que não deu confusão na minha cabeça? Deu muitas. Mas o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade algumas coisas. Tem coisas que Deus quer que eu e você façamos sem saber porquê, para trabalhar na nossa fé, para trabalhar na nossa confiança, para ver até onde a gente vai. Porque um dia ele falou assim, Abraão, tem seu filho, aquele que você esperou 20 anos, 25 anos? Tem. Então agora eu quero que você mate ele. Aí,
Olha só, mas por que, Senhor? Jamais, Senhor, não estou entendendo, Senhor. Não, Senhor. Mas no capítulo 22 de Gênesis não é assim que mostra Abraão falando. Fala que no outro dia ele acordou cedinho, de madrugada, e foi fazer o que Deus tinha falado. Imagina o que ele pensou no caminho. O que eu vou fazer? Pá? Será que é para matar mesmo? Mas enquanto não entende, está obedecendo. E Abraão só entendeu a vontade de Deus porque enquanto ele não entendia por quê, mas já tendo entendido o quê, ele obedeceu com veemência e com vigor. Ele fez uma coisa que para ele seria terrível emocionalmente, mas porque era obediência a Deus, ele fez. E fez cedo. E começou a fazer, e foi perguntado por seu filho, as coisas para o sacrifício estão aqui, mas cadê o animal, cadê o cordeiro? Por não saber a resposta, falou, a resposta está com Deus, meu filho, o cordeiro ele vai arrumar, não sei o que ele vai fazer. E às vezes a gente não tem resposta nem para dar para a nossa família. Então às vezes se minha esposa me fizer algumas perguntas, como é que vai ser no Japão tal e tal coisa, algumas eu já sei, outras eu não sei ainda. E eu não posso deixar de falar assim, eu não sei como vai ser, mas o Senhor vai suprir o que nós não temos. O Senhor vai suprir emocionalmente o que nós não vamos poder dar para os nossos filhos. O Senhor vai suprir no nosso coração as coisas que nós vamos ser limitados, porque eu não sei, mas eu nunca vou saber se eu não acordar cedinho e for fazer o que Deus mandou. E lá naquele monte, talvez 5 segundos antes de matar Isaac, Deus ele revela o que ele foi fazer lá. Espera, não faz nada para o moço, porque agora eu sei que você me ama. O que Deus tinha para entregar para Abraão, precisava de alguém que dependesse tanto de Deus, que Deus queria ver se Abraão estava pronto, estava preparado. E graças a Deus Abraão estava, porque não negou o seu filho. E a partir daí Deus ele faz de Abraão o que ele queria fazer, uma grande nação. Fico pensando, será que eu vou atrapalhar Deus de fazer de mim uma grande nação? Porque se eu ficar perguntando muito por quê, onde, quando, mas como, mas e de onde vai vir meu dinheiro, de onde vai vir meu tempo, e quem que vai me ajudar, e como é que vai ser, enquanto eu estou discutindo com isso, enquanto eu estou discutindo, Deus está esperando, não está bom, então, ou você faz, ou você não tem parte comigo, porque eu não te chamei para eu te obedecer, eu te chamei para você me obedecer. E tem coisas que Deus só vai fazer na minha vida e na sua vida se você entender o quê? No outro dia você acorda cedinho, mão na massa e começa a fazer o que Deus falou. Sem entender por quê, mas já entendendo o quê. É para eu pegar os tijolos daqui e colocar ali. E depois você tira daqui e põe de volta. Até quando, Senhor? Olha, esse negócio não te compete saber o tempo. Faz enquanto você estiver vivo, faz enquanto eu não vier falar outra coisa. Mas qual o propósito? Estou gastando a minha vida à toa. O gastar a vida à toa é uma das coisas que a gente mente para nós mesmos. Porque a Bíblia fala que no Senhor nenhum trabalho é vão. Nada que eu faço para Deus vai dar em nada, vai dar em glória para Deus. Tudo que eu faço obedecendo a Deus vai dar em glória para Deus. E ele falou assim, não te compete saber tempos ou épocas, porque isso Deus separou para si. Mas, aí Jesus ele vai falar o que me compete. Os tempos não é problema de vocês, mas eu vou falar o que vocês têm que fazer. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Quando não te compete, mas o que você vai fazer é isso aqui. Eu vou te dar a capacitação para você ser minha testemunha. E você vai ser testemunha em todos os lugares ao mesmo tempo. Tanto em Jerusalém, que é onde eles estavam, como em toda a Judéia, que é o lugar semelhante ao que eles estavam, e Samaria, que eram lugares próximos, e até os confins da terra, lugares longe. É como se tivesse aqui, vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Coronel Fabriciano, como em todo Minas Gerais, assim como no Brasil inteiro e em todos os outros países. Essa abrangência para abrir a mentalidade de até onde eu sou testemunha, até onde Deus pode me usar. Deus vai te usar ao mesmo tempo, tanto onde você mora e as suas influências,
como locais perto, quanto locais semelhantes, como até aos confins da terra. Eu acho que nesse aspecto eu não vou entrar muito, porque a gente precisaria de muito mais tempo, mas mais uma vez, o que isso teve a ver com aquilo que eu fui fazer? Que enquanto eu não estava no Japão, eu tive também que resolver uma coisa. Eu sei que o Senhor me quer lá, mas não sei quando. Então eu não vou atrasar o processo. Vou pegar coisas que eu acho que eu preciso fazer e vou me dedicar. Mas enquanto eu não estou lá, o que eu faço? Não posso me sentir frustrado. Mais uma vez, tem coisas que Deus, Ele quer que a gente faça. Então, não sei aqui na igreja, mas vamos supor que aqui não tivesse ministério de teatro. Deve ter um ministério de... Não tem ministério de teatro. Então, se vira aí, se é você. Pai, tive umas ideias, vou falar com o pastor, um ministério de teatro, porque a gente às vezes apresenta uma peça, uma igreja chama para poder a gente ministrar lá, talvez por que não? Ou, não sei, um ministério de teatro. A gente sabe fazer 2 ou 3 teatros, se alguém perguntar, a gente sabe, e usa o teatro como forma evangelística, beleza. Aí vou começar, porque você achou que Deus quer isso de você, porque você entendeu várias coisas, você encaixou com um propósito que a igreja já tem, foi muito bom, glória a Deus. Quem vai fazer? Você que teve a ideia, né? O dono do boi que pega pelo chifre. E aí você todo motivado, todo empolgado, você chega aqui, vamos começar o ministério de teatro, quero voluntários. Aí chega 10 voluntários. Ai, que maravilha, vamos arrumar uma reunião. Aí na primeira reunião só vai 3, né? Aí já desmotivam. Então vamos fazer, então vamos. Aí segunda reunião não vem ninguém, só vem você. Aí começa a esmorecer. Mas você foi chamado para fazer aquilo que Deus falou. É para fazer o ministério de teatro? Vou fazer. Mas não chegou ninguém, o problema é seu. Ora, busca, se aperfeiçoa, pede conselho, porque o processo, até você se viu fazendo apresentações teatrais em prol do evangelismo da igreja, você visualizou os benefícios, você viu tudo, então você sabe onde você quer chegar, é uma bênção, mas enquanto você não chega lá, o que você vai fazer? Você vai fazer o melhor que você pode, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Porque quando você planta uma coisa, não adianta ficar apressando. Quem aqui já plantou qualquer árvore, principalmente que dá fruta? Eu já plantei. Então você planta lá, aquele feijãozinho, aquela experiência da escola, que você bota no algodão, essa mais pessoas já fizeram. Já fizeram? Pega o feijãozinho, bota no copo, põe o algodão. Então, não sei se você já fez isso. Eu acho que não, porque a gente não é doido. Mas olha só como é que a gente é doido espiritualmente. Porque naturalmente você botou o troço lá, o que você faz para aquilo crescer mais rápido? Você trabalha nas condições. Você trabalha nas coisas que você pode influir, que é botar a aguinha, que é ver se você botou o feijãozinho exatamente onde era para colocar. E aí você coloca fora do sol ou perto do sol, a planta que for, no caso do feijão, não sei se você põe perto do sol ou longe do sol. É o que dá para fazer para o negócio crescer. Mas adianta ficar, vamos feijão, vai. Chama mais 3, 4 pessoas, vamos o quê? Vai. Você vai ficar ali, e quem passar perto vai dizer, esses caras são doidos. Porque não adianta. Olha, se você conversa com planta, eu não vou discutir, porque tem pessoas que dizem que faz sentido, mas é conversar com plantas adultas, que já têm maturidade. Aquele feijãozinho ali é um embrião, ele não está escutando nada. Se existe algum sentido falar com planta, é só planta adulta, que já estudou, já sabe como é que as coisas funcionam. O grãozinho de feijão não faz sentido, se você, mesmo assim, não faz. Entendeu? Então não adianta, você planta um negócio na terra e fica, vamos agora torcer para o negócio dar certo. Não é assim. Não adianta, você vai trabalhar nas condições. Salmo capítulo 1 diz que ele será como árvore plantada junto ao ribeiro das águas, cuja folhagem não murcha e o fruto dá no devido tempo. Qual que é o diferencial daquela árvore? Ela é plantada no lugar certo. Então, se eu e você estivermos plantados no lugar certo, a nossa folhagem não murcha. Ou seja, pode
pode ter chegado 10 pessoas para começar o ministério, depois só chegou 3, depois todo mundo desanimou. A folhagem não murcha. Se eu estou fazendo para Deus, eu estou plantando no lugar certo, a Bíblia fala, a minha folha não murcha. Então eu não desanimo. Emocionalmente pode ser que sim, combinei com 20, chegou 2, natural, eu estava esperando outra coisa, mas logo depois, não. Mas vamos para frente assim mesmo. Não vou pensar mal dos 18 que não vieram, aqueles miseráveis, que combinam as coisas e não faz, né? Eu vou tomar cuidado para a minha primeira reunião de teatro não vai ser uma reunião de maledicência sobre os que não vieram. Porque aqueles homens, aqueles frouxos que não têm responsabilidade, não. A minha folhagem não murcha, eu não vou pecar no processo de santidade. Eu não vou pecar fazendo a obra de Deus. E nisso Deus está trabalhando em mim, mas a promessa é que aquele homem do Salmo 1, ou aquela mulher de Salmo 1, a minha folhagem não murcha, se eu estou plantado junto ao ribeiro de águas. E o fruto vai dar quando? Pode falar. No devido tempo. Aí eu leio a Bíblia, eu pulo essas partes, parece. No devido tempo. A Bíblia também fala que eu tenho que me submeter debaixo da mão de Deus e no devido tempo Ele vai me exaltar. Às vezes eu quero fazer oração de cura. Senhor, cura essa pessoa em nome de Jesus, porque a Tua palavra diz que o Senhor é Jeová Rafá, que o Senhor é Deus que cura, e porque o Senhor que perdoa nossas iniquidades e sara as nossas enfermidades. Você sabe os versículos, sabe tudo. Aí, amém. Aí você abre o olho, não curou. Mas você já viu algum lugar que disse quando? Acha um lugar onde Deus me deu autoridade de eu orar e é na hora. É porque nós vemos Jesus fazendo isso. E muitas vezes é assim conosco também. Você vai orar e vai curar na hora. Graças a Deus eu tenho vários testemunhos de vezes que eu orei pela pessoa, na hora ela ficou boa, ou no outro dia ela me procurou, pastor, obrigado, porque, né? Falou assim, é Deus que te cura, guarda isso. Ele faz, Ele quer fazer. Então lembra disso da próxima vez, não desanima não. Porque é outra coisa que a minha folha pode murchar, começar a achar que Deus não faz mais o que Ele prometeu. Mas Ele não prometeu quando? Muitas coisas, meus queridos, para mim e para você, os quandos, e os ondes, e os exatamente comos, e os porquês, são dEle. Ele reservou para a sua exclusiva autoridade. Mas no processo, o que eu faço? Eu estou plantado onde eu preciso estar plantado, a minha folha não murcha. Eu ainda não consegui botar o ministério de teatro para rodar. Tem algumas pessoas que começaram até com uma certa resistência, mas eu sei que Deus quer que eu faça, a minha liderança me abençoou, então isso me indica que eu estou plantado onde eu devo, e por isso a minha folha não pode murchar. Senhor, me ajuda a minha folha não murchar, porque se ela não murchar, e se eu continuar plantado onde eu devo, no devido tempo, eu vou dar frutos, e a Bíblia diz que tudo o que eu fizer vai dar certo, e tudo quanto Ele faz será bem sucedido, fala em Salmo capítulo 1. Então, enquanto eu não estou vendo a finalidade e os propósitos de Deus para a minha vida, enquanto eu não estou enxergando onde vai dar aquilo que Deus começou no meu coração como um embrião, como uma sementinha de feijão que eu plantei, eu vou fazer o melhor que eu posso. Vou ficar aberto para Deus me mover para onde Ele quiser. E às vezes Deus faz isso através da liderança, às vezes Deus faz isso através de uma palavra pessoal na Bíblia, que eu vou na minha maneira, na minha intimidade com Deus, me certificar que é Deus falando comigo, não é uma emoção, como o pastor Casemiro falou. Se eu estou emocionado há 16 anos, tem que estudar esse moço, porque muita coisa deu errado no processo para ir para o Japão. Eu planejei estar lá em 2009, bonito, né? Fiz meus planos, estudei no seminário, falei, vou servir aqui no Brasil mais uns 3 anos, porque 3 anos está bom, né? Depois eu vou para o Japão. Aí foi certinho, pá. Aí não foi em 2009, não foi em 2010, não foi em 2011. E nesse processo eu aprendi também que eu vou encontrar pessoas que falam que vão ajudar e não vão, pessoas que estão dispostas a estar com você e não estão.
E eu digo isso com esse alvo que nós temos, mas o alvo que você tiver, você vai descobrir a mesma coisa. Nem todo mundo está completamente voltado a cumprir a palavra que te deu, né? Se eu fosse receber, eu falo de dinheiro mesmo, porque para o Japão, não sei se você já percebeu, mas eles não deixam eu entrar no avião sem passagem. Tem que comprar, você acredita? Mas eu sou missionário, eu estou obedecendo Deus, eles não querem saber. Tem que comprar assim mesmo a passagem. E no restaurante lá no Japão, quando eu vou comer, tem que pagar também. Tem que pagar, impressionante. E não é só porque sou eu não, os japoneses também têm que pagar. Eu falei, pô, aqui tem que pagar as coisas, pai. Parece que a gente vem de um mundo onde não tem que comprar as coisas, onde as coisas não custam dinheiro, onde as coisas não custam tempo, onde as coisas não custam esforços. Então, é normal que pessoas querem se envolver nos ministérios uns com os outros, auxiliando. Eu vou orar por você, glória a Deus. Mas tem que orar. Eu tenho um temor muito grande desse negócio. Pastor, você ora por mim por tal coisa? Assim, vem cá que eu vou orar hoje. Eu não posso orar por isso todo dia. Eu tenho que ser muito transparente. Porque às vezes a gente pensa que o feio é só quando alguém te promete, não pastor, vai que quando você for, vou te dar uma oferta para te ajudar na passagem. Aí o cara tem lá seus problemas, nem conversa mais e não fala nem tipo assim, eu queria pedir perdão, porque eu fiz uma promessa, eu não vou poder cumprir. É lógico que não tem problema. Mas quando você promete orar por alguém e não ora, é feio também. Quando você promete estar com alguém e não vai, é feio também. E quando eu digo feio, eu estou falando que você empenhou sua palavra e você não fez. Eu estou falando feio porque da minha parte eu não vou te julgar. Você tem seus motivos. Mas se você não tiver uma razão santa de não ter feito ou de ter feito, o nome é pecado. Feio é eu que protejo a minha mente. Ele prometeu que vinha e não veio. Pô, fez feio, né? De um jeito ou de outro não está certo. Ele pode ter motivos, mas ele não explicou. Mas, amém, ele teve seus motivos, deixa ele. Mas se ele não veio porque ele está negando uma ordem de Deus, para ele é pecado. E para mim é pecado também. Então, se eu fosse contar todo o dinheiro e oração que me falaram que iam me ajudar, eu já tinha ido no Japão, já era o governador japonês, já era o primeiro-ministro, o imperador, porque a força de oração e de dinheiro que estaria comigo seria forte demais. Eu não estou dizendo que a falta disso me faz estar aqui ainda, não tem nada a ver, eu só usei como comparação, mas eu tive que lidar com isso. Líderes e diretores de missões internacionais que tinham a capacidade de falar assim, Bruno, pode fazer suas malas que mês que vem tem um lugar para você ir no Japão com um documento, eu vou te ajudar. Mas não foi nenhum nem dois. Mas quando chega na hora, não faz. Por quê? Eu não sei. Porque esse é outro porquê que cabe só para Deus. Eu não sei porquê e não me importa. Importa é proteger a minha mente, não pensar nada de mal dessas pessoas e me dedicar e me focar de novo no alvo, porque isso também pode me fazer desviar. Isso também é de Deus. E enquanto eu estava entendendo, mas o que eu vou fazer enquanto eu estou aqui? Eu vou fazer o meu melhor. Então abri uma igreja, sou pastor de uma igreja local, vai fazer 10 anos. Mas puxa, mas você não tem um alvo? Eu tenho, mas enquanto eu não estou no ideal, eu estou fazendo tudo aquilo que eu sei que eu posso fazer hoje. Então não adianta eu ficar em cima do alvo do Japão como aquele que seria meio maluco se ficasse torcendo para o negocinho de feijão, vai feijão, vai feijão. Aí no outro dia avançou 5 centímetros, puxa, então se eu torci bastante, avançou 5 centímetros, então eu vou dobrar a minha torcida e vai avançar 10. Pode torcer o que for. O máximo que eu posso fazer é trabalhar nas condições que o Senhor me permite hoje. Então hoje eu sirvo ao Senhor com todo o meu coração, com toda a minha força, naquilo que eu posso, sem esquecer para onde o Senhor está me levando, sem questionar por que eu não estou lá ainda. E nesse processo o Senhor me ajudou a entender muitas coisas. Alguns porquês eu até já entendi, sabia? Alguns porquês eu até já entendi, até já compreendi. Eu estive lá em 2012, eu e minha família fomos para lá, não tínhamos o Abraão mais novo, era eu, o Marcelo e o Azaf.
e estivemos lá, trabalhamos numa igreja. Nós tivemos a oportunidade de reavivar uma igreja. Tinha 2 pontos de pregação, que por questões que aconteceram lá antes da gente chegar, um ponto de pregação não tinha mais ninguém reunindo, e o outro tinha uma mulher. E nós ficamos lá 3 meses, para a glória de Deus. Quando nós fomos embora, tinha umas 37, 40 pessoas, para a glória de Deus. Mas você fala, por que você foi, Bruno? Estava dando tão certo. Por motivos que até hoje eu não compreendo, mas eu fiz o que eu tinha que fazer. E os porquês eu só fui entender depois também. Como isso é papo para mais de metro e envolve a idoneidade de outras pessoas, eu não vou contar, mas diga-se de passagem, eu me dispus de todo o meu coração, e algumas coisas que me pediram para fazer, eu achei não somente antiético, mas para mim seria pecado fazê-lo, e tive que fazer dessa forma, para mim não dá. Falei, então você tem que ir embora. Então eu vou embora então, porque não vou fazer. E aí falei assim, puxa Deus, será que o Senhor me quer aqui mesmo? Será que o Japão é para mim mesmo? Ó Deus, por quê? Eu não fiz isso. Saí de lá motivado, eu falei assim, como que o Senhor vai me trazer de volta? Porque eu sei que o que aconteceu não é mensagem nenhuma para eu desistir, mas faz parte dessas coisas que eu não compreendo. Eu fui compreender um pouco depois, mas na hora, dúvidas tem, questionamentos tem, mas o seu coração tem paz de fazer algo para Deus. Então isso é o que você tem que fazer. A Bíblia diz que seja a paz de Cristo em meu coração, em seu coração, o árbitro, ou seja, muitas vezes o juiz vai ser, você sente paz em fazer isso? Não, então não faz não. Você sente paz em não fazer isso? Não, então faz, porque se você não sente paz em não fazê-lo, então faz. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Não tem mais nada que Jesus mandou fazer a não ser isso aqui. Quando ele deixa isso para os seus discípulos, os discípulos esperaram aqui mais 10 dias, aguardando a descida do Espírito de Deus, e o Espírito de Deus os batizou com o poder que vem do alto, e passaram eles a testemunhar. Passaram eles, essa palavra testemunha, no grego, ela não quer dizer simplesmente alguém que estava num lugar e diz que aconteceu. Essa palavra está mais para aquele que morre por aquilo que entende, está mais para mártir, né? Então vocês vão ser os meus mártires, aqueles que vão dar a sua vida e vão morrer por esta causa. Muitas pessoas fizeram isso porque eles compreendem, só que eu e você temos que entender isso também. Isso é o que nos cabe, para eu ser testemunha, mártir de Jesus Cristo. Não é somente uma pessoa que, eu ouvi de Jesus, eu confio e vai acontecer. Não, eu morro por esta causa, eu fico de joelhos por esta causa, eu entrego aquilo que eu tenho e eu que ainda nem sei que eu tenho por esta causa. Eu vou dar honra e glória para o meu Senhor, porque em Isaías 53 diz assim, que Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Isaías 53 profetiza sobre a crucificação de Jesus Cristo, e dentre tudo aquilo que é difícil até de ler para nós que sabemos o que foi a crucificação de Jesus, lá tem algo que me conforta, pelo menos. Ele vai ver o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. De tudo aquilo que eu não sei, uma coisa eu sei, ele vai ver o fruto do seu penoso trabalho e vai ficar satisfeito. Eu tenho que tomar isso para mim, você tem que tomar isso para você. Não sei por que eu pego os tijolos daqui para cá e de cá para lá, mas ele vai ver o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Quando a gente parar de viver para entender os porquês de Deus e ficar mais realizado por obedecer, porque a obediência vai fazê-lo satisfeito. A minha entrega total e a obediência completa ao Senhor Jesus é o fruto do seu penoso trabalho, porque sem a crucificação e sem a morte de Jesus na cruz, eu não tinha isso aqui, eu não podia ter. Eu não estaria salvo e muito menos submisso ao Senhor. Ser inimigo do Senhor, como a Bíblia fala que eu era. Hoje não sou seu amigo, mas sou abraçado como filho. E agora como filho eu obedeço, porque eu amo o meu Senhor, amo aquele que me adotou.
Ele está vendo o fruto do seu penoso trabalho, está ficando satisfeito na vida de muitas pessoas. Isso é o que deve encher o meu coração. E Bruno, e se você passar os próximos 50 anos da sua vida e não for para o Japão, as pessoas não vão falar que você se enganou? Dentro do meu coração, se eu continuar com a convicção que eu tenho e nunca conseguir chegar no Japão, eu vou continuar servindo o melhor que eu posso, no lugar onde eu estiver. E o que vai me sustentar todo dia não é chegar no Japão e fazer relatório de que lá tem tantas almas. O que vai me satisfazer é o que me satisfaz hoje. Que o Senhor olha para mim e fica satisfeito com o fruto do penoso trabalho dele, porque ele não morreu em vão. Tem lá um cara doido que, apesar de não saber os porquês, ele está andando para frente e está esperando a direção dia a dia. E tem coisa que eu já expliquei para ele, tem coisa que eu não expliquei ainda, que eu vou explicar quando acontecer tal e tal coisa. E tem coisa que eu não vou explicar nunca, só para ver se ele me ama. E ele tem essa liberdade. Ele tem essa liberdade no seu coração, ele tem essa liberdade no meu. Porque tem que ser assim, porque no final das contas todos nós somos Pedro, achando que Deus está fazendo alguma coisa maluca. Mas se eu questionar, eu espero que eu e você lembremos do que Jesus falou: ou você faz, ou você não tem parte comigo. Amém, meu amado? E eu continuo nessa busca de chegar lá no Japão, e no dia que eu chegar eu vou mandar uma foto: agora eu estou estabelecido. Até quando? Não sei, porque se eu chegar lá e Deus falar assim: ó, só trouxe você aqui por causa de tal e tal coisa, e prepara as malas e volta. Amém. Ó, agora eu trouxe aqui e é aqui que você vai ficar o resto da sua vida. Amém. Agora eu trouxe aqui, agora você vai morrer. Amém. Né? Talvez a profecia do Serjão vai cumprir. O último missionário que foi na Casa Verde pregar depois e morreu, foi para a glória. Eu gostei foi para a glória. Foi para a glória. Morreu eu não quero não, ir para a glória eu quero. Foi para a glória. Aí eu falei: recebo, né? Minha esposa dá um jeito aí, até eu te espero lá, amor. Amém, meu amado? Eu espero que o Senhor tenha falado ao seu coração, como sempre fala com o meu, porque essas coisas que eu falei são coisas dos meus desafios também, sabe? São coisas que eu preciso lidar com isso. Emocionalmente nós podemos sofrer uns impactos, uma coisa ou outra, mas logo depois esses versículos que eu citei, eles têm que alimentar a minha alma. Ele vai ficar satisfeito, eu faço para a glória dele. Se eu sou árvore plantada, a minha folha não murcha. Então isso tem que reavivar o meu coração. Levanta a cabeça e bola para frente. Amém? Obrigado pela paciência, obrigado pelo convite. Sinto muito que você vai ter que me escutar de noite outra vez, tá? Mas eu com muita alegria estou aqui, estou gostando demais. De novo, agradeço a oportunidade. Está sendo um fim de semana só de alegria, né? Só de satisfação mesmo.